Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Yoga de Cisne V1 do mangá, da marca Great Toys, ou recém-intitulada para essa coleção MMD. Então vamos olhar aqui a caixa, né? Uma caixa padrão da Great Toys. Vemos aqui um boneco com um estilo diferente, né? Mais casual. Bom, mas tá muito legalzinho, né? Aí aqui as escritas meio maluca, né? Calm Yoga, né? E Pre-Trend, School Saint, Cygnus, né? Que é o Cisne. E é isso, né? Meio uma descrição para disfarçar. Só que aqui meteram um Saint Seiya, tá? É aqui, ó. Recém-intitulada MMD, Make Man Design. Beleza? E vamos abrir aqui a caixa. Deslacrar aqui o item. E vamos partir para um unboxing. Ó, vemos aqui o corpo, tá? O pescoço que tá caído aqui. As mãozinhas, os cabelos, que a gente vai olhar melhor, todos os detalhes. Aí temos aqui as faces, beleza? E aqui a armadura. Rapaz, a coloração tá linda, hein? Olha que demais. Bom, vou tirar aqui do blister pra gente ver melhor. Segura aí. Tá aí, galera, vamos ver tudo que acompanha a figure. Começar com a armadura, né? Mostrar pra vocês a cor. Mano, olha que espetáculo. Tá num tom espelhado, né? Uma cor que eles escolheram para a coleção que ficou linda, né? Tá muito bonito mesmo. A cor tá diferente do Seiya, né? Assim como no mangá, né? Tá excelente a diferença, né? Essa cor escolheram bem para representar, porque tá bem parecido com a cor que tá no mangá, né? Eu achei excelente. A pintura apresenta alguns riscos de manuseio, tá? Por exemplo, aqui é bem pouco, para falar a verdade, mas aparenta, né? Coisas que eu não vi no Sei nem no Shiryu, tá? São poucas coisas, né? Bobeira, na verdade. Contando com as mãos nuas, temos 1, 2, 3, 4, 5 pares de mãos e uma a mais apontando o dedo, né? Lembrando que esse par aqui é junto para fazer a execução Aurora, beleza? Acompanha 1, 2, 3, 4, 5 faces, que, mano, tá excelente. Olha isso aqui. Inspeção de ataque. Mano, sensacional, cara. Olha essa face, galera. Rangendo os dentes. A gente tem um rosado aqui na pele, né? Olha isso. Cara, sensacional, cara. Aí olhando pro lado, bem imponente. Mano, que face sensacional. Né? Esse corado no rosto tá dando um diferencial, né? Que tem em toda a coleção e tá excelente. E olhos fechados, tá? Vem dois pares de protetor de punho e o cabelozinho para usar com o elmo, que já tá ali no elmo, tá? E aí vocês devem estar se perguntando, cadê essa mecha aí do Yoga, né? Antes de falar da Red Cult, falar que veio sem. Infelizmente, até a Great Toys não se safa de qualidade pirata, né? Infelizmente não veio a pecinha aqui, coisas que normalmente apresenta em figuras paralelas, né? Não licenciadas, tem um controle de qualidade menor. Então acaba faltando uma pecinha ou outra. Então até a Great Toys falha nesse setor de qualidade, né? Para dar continuidade do review, como eu trago sempre peças a mais para poder fazer a venda, né? Eu peguei outra aqui, tá? Para a gente pegar essa mechazinha que falta, tá? Ainda bem que eu sempre trago coisa a mais, né? Para poder, pô, pelo menos fazer o review direitinho aqui. Então, pegar a mechazinha aqui direita e colocar. Mas óbvio que vai perder ponto, né? Essa pecinha aqui eu pego lá depois, tá? Com o vendedor. E se acontecer contigo também, né? Você pode contactar o vendedor para poder pegar o seu item que está faltando. E agora sim, né? Podemos falar sobre a Red Cult. Primeiramente a face, né? A face neutra tá linda demais, né? Tem esse corado na pele que deixa a peça sensacional. O cabelo tem um molde muito bom e tem o degradê. Tem o degradê que tá tendo em toda a coleção, né? E dessa vez aqui no Yoga tá um amarelo indo pro alaranjado, que, né, aparece assim no mangá também.
Pô, excelente, né? Dando um diferencial aí à coleção. E agora vamos falar da polêmica, né? O cabelo curto do Yoga, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aí tem a face dele aqui, ó. Olha que demais. Óbvio, né? Aqui tá muito linda a headcut do Yoga, tá muito, uma das melhores, tá? Eu acho que empata aí com o Shiryu de beleza, de face, né? Mas não tem um formato idêntico ao do mangá, né? Mas é excelente. E aí a polêmica é o cabelo muito curto, né? E infelizmente é o que realmente aparenta. Olha, peguei algumas referências aqui, tá, para mostrar para vocês que realmente o Yoga ele tem um cabelo que, né, tá abaixo aqui do pescoço, né? Chega nas costas, essa parte de trás, né? E o cabelo acaba sendo um pouquinho mais cheio também. E então, à primeira vista, a galera reclamou, né? Será que o cabelo realmente está curto? Mas olhando aqui atrás, a gente vê que tem, olha isso, tem esse cabelo vindo para trás, tá? O cabelo não é totalmente curto. Só que o que eles fizeram? Eles deixaram o molde muito para cima, muito levantado. E isso dá uma aparência que o cabelo está muito curto. Mas não, o cabelo longo está ali, só que está indo para trás. Eu vou ver se é por conta da armadura que eles fizeram isso, mas vamos ver, vamos ver. Tá? Depois da armadura eu vou comentar melhor, mas o cabelo tá longo, sabe? Vamos ver se foi erro de molde, tá? Ou, né, a gente vai ver legal com a armadura se isso aqui vai atrapalhar, se eles fizeram isso por conta da armadura, tá? A princípio parece que tá curto demais. Bom, temos o corpo aí que é um corpo novo para essa coleção dos V1 mangá. Temos um diferencial, né, que é a parte aqui do colan, né? Tá diferente porque o Yoga tem uma partezinha aqui na armadura no pé, né? Então ela tá diferente aí, tá? Mas é só o acabamento aqui final. O resto é tudo igual, né? Aparentemente está o mesmo tamanho. Eu vou ver lá quando mudar de câmera, tá? E, né, aparentemente o corpo está muito bom, né? Aí, ó, show de bola, movimentação perfeita, bem rígido, tá perfeito. Agora vamos fazer o seguinte, né? Vamos para montagem, tá, da peça e aí eu falo como é que ficou a armadura, tá? E como foi a montagem. Então vamos lá. E tá aí, galera, figure montado, olha isso, que sensacional, montagem perfeita, né? Como sempre, vamos encaixar aqui a cabeça pra gente ver como é que fica. E aí a gente já viu o detalhe aqui ó, lindaço, hein, lindaço. Vamos ver aqui o detalhe. Olha, eu acho que dava pra botar o molde mais pra baixo, hein. Pô, ele não vai olhar tão pra cima assim, cara. Não iria atrapalhar, não. Isso aqui realmente tinha que ser o molde para baixo para dar a impressão que o cabelo é maior. Aqui levantado, ó, não ficou legal não, tá? Ó, você pode ver, ó, ele tá olhando aqui para frente normal, olha como é que o cabelo tá levantado. Não é assim que as coisas funcionam. Tá muito de pé, pô. Eles erraram aí desse design desse cabelo, tá? Infelizmente. Ó, no Yoga do anime é mais caído, ó. Tá vendo? E é a mesma marca. E eles colocaram mais caído. Aqui tá certo, pô. Erraram aqui. Agora vamos ver com o elmo. Como é que fica. Tirar aqui. E já encaixar. Voilá. Tu é doido, bicho. Olha isso aqui, cara. Olha que... Mano. Olha, é diferente. Os pontos que eu citar aqui, né, tá com esse detalhezinho aqui, não é certinho, mas tem... Mano, é tão irrelevante perante o significado dessa figura aqui, cara, igual eu falei no Shiryu, mano, isso aqui tá no top 5 das coleções mais importantes de se dizer, né, tem
a versão anime, tem os 12 Cavaleiros de Ouro, mas isso aqui, cara, talvez esteja tão importante quanto eles, a coleção mangá. Então essa figura aqui é tão... Pô, a gente estava esperando tanto que os problemas, né, os negocinhos que eu pontuar aqui é irrelevante, cara, perante isso aqui. É uma figura que a gente estava esperando há muito tempo. Quem é fã do mangá sabe, cara, sabe que isso aqui era aguardado demais, né? E nem a Bandai lançou ainda. Olha quantos anos de Clothmith existe e a Bandai não lançou isso aqui ainda, né? Mas vamos para a parte técnica aqui do canal, que vocês sabem que eu gosto de fazer tudo certinho. A armadura, galera, vamos ver aqui o pé, que é algo inédito, né? Ó, eles conseguiram representar bem, tá? Representar bem. Mas tem uma falhazinha, deixa eu mostrar até esse negócio aqui antes. O pé de metal, eles tacaram uma tinta branca por cima, tá? Só que o que eles não conseguiram aqui fazer no pé é tacar uma tinta azul igual aos demais. Então o pé, galera, tá meio que prateado. Não tá azul, galera. Não tá azul igual a armadura. Tá prata. Entendeu? Não sei se a iluminação aí tá deixando vocês verem direito, mas tá uma coloração errada. Tá? Eles não conseguiram pintar de azul, depois o branco e tacar... Não sei lá, não conseguiram. O pé tá prata e eles pintaram de branco, tá? Mas, mano, se camufla. Até que se camufla. Tá mais camuflado do que o Yoga V3 da Bandai, né? Que tem aquela diferença de bicoloridade na mesma, no pé, né? Essa peça aqui é de metal, tá? Então, só isso, galera, porque esse tipo de coloração, né, espelhada, deixa muito uniforme as peças de metal e de plástico. Então, a única diferença mesmo é esse pezinho aqui que tá praticamente prata, tá? E aí vamos falar aqui, né, eles conseguiram fazer bem o design disso aqui. Aí vocês podem falar, ah, Renan, pô, essa é a parte aqui do braço esquerdo dele, né? Que aqui parece um escudo, né? Isso aqui, na verdade, isso aqui não é um escudo, né, galera? Escudo é o do Shiryu, isso aqui é formato mesmo da armadura. Mas essa parte aqui deveria ser maior. Cara, isso é por conta da proporção toda errada que tem no mangá, né? Você vê uma proporção muito diferente. Então a mão é gigantesca. Então aqui está bem representado, que é do tamanho da mão real, que seria. Outro problema aqui, eu acho que o único problema de design, que está toda a coleção assim, o que acontece? Eles aproveitaram o molde de mão de todos os cavaleiros, né? Que é tudo igual na linha EX. Como eles aproveitaram, eles seguem esse molde aqui por encaixe da armadura. Só que o protetor de punho do mangá é muito diferente, né? E acaba não tendo encaixe muito bom. Olha lá, fica esse recorte aqui para ser preenchido, né? No Seiya Bandai, né, eles fizeram uma mão totalmente nova para combinar com esse modelo novo aí de Clothmith, né, que é imitando o mangá. Então tem esse detalhe aqui que está em toda a coleção. O C também está assim, ó, tá vendo? Fica esse recorte aqui faltando ser preenchido. Detalhes bobos, né, mas tem que ser destacado aqui. Agora, de armadura, galera. De armadura eu vou falar para vocês que essa daqui, o Yoga, tá, da MMD, é o que é mais fiel ao mangá. É o que tem a armadura mais bem representada. Tá estupidamente, cara, uma cópia perfeita, né? Óbvio, dentro das proporções de X, tá? Dentro da proporção de X, que é bem diferente aqui do desenho do mangá. Excelente o elmo, o peitoral, a parte aqui da ombreira, né? Você vê esse formato aqui, ó, direitinho sendo representado aqui, bem justinho o peitoral. Mano, isso aqui de design de armadura é impecável, impecável. Faltou mesmo só a mão, né? A mão ser, né, direitinho. Mas entre os três já lançados, esse aqui é o mais fiel quando se trata de armadura. Agora vamos para... Vou fazer um take de pose agora, tá? E a gente vai para considerações finais em seguida, beleza? Então, vamos lá.
Tá aí, galera, antes das considerações finais aqui, vamos para um comparativo com o Yoga V1, para você ver a diferença de armadura e a diferença de altura, né? A gente viu desde o começo, desde o Seiya, desde o Shiryu, que eles estão menores, mesmo sendo na linha EX, a diferença de tamanho tá muito grande para o Yoga, né, do mangá para o anime. Uma coisa que não incomoda muito, né? Isso não incomoda porque a gente vê que a anatomia dos V1 mangá, cara, realmente eram muito pequenos, né? Então tá bem representado, tá? Os Bronze Boys realmente são menores. O Bronze Boy do anime, da GT, né? É tudo GT, né? GT intitulado MMD. Então a gente vê que coloquei o Camus aqui, o Yoga V1 anime é bem menor que os Cavaleiros de Ouro, que está correto. Só que o V1 mangá tá menor ainda, né? Então, peraí, deixa eu colocar do lado daqui o Camus. Só que o V1 mangá tá menor ainda, o que não deixa de tá bom, né? Isso tá legal, combina bastante com o personagem, tá? Ficou tudo torto aqui. Então, na verdade, não tenho o que reclamar sobre a escala, né? Tá bem representado, mesmo sendo pequenininho, tá? Os Bronze Boys realmente eram pequenos e no mangá os V1 realmente parecem ser bem menores, né? Então, para mim, tá corretíssimo. Tá? E aí tá um close melhor para vocês verem a diferença de armadura, né? Tanto do anime quanto do mangá, tá? Eu acho muito lindo todas as armaduras, cara. Indiferente do mangá. Para quem lê o mangá, gosta muito da armadura. A gente vê que não segue o mesmo rosto, né? O mesmo formato. É realmente algo totalmente novo para o estilo mangá. Então, cara, trabalho excelente. E tá aí, galera, os 3 lançados até agora. Seiya, Shiryu e Yoga V1 mangá da MMD ou Great Toys. Cara, mano, pra mim vai ser um dos melhores sets que eu tenho na minha coleção. De longe. Olha isso, galera. Que sensacional. O Shiryuzinho tá com colan, tá? Da Sui. Os outros dois ainda estão sem. Mas olha que sensacional. Galera, ó, vamos ver, fazer a comparação aqui de escala, ver se tá tudo certinho. Ó, aparentemente tá tudo do mesmo tamanho, tá? Com o Shiryu aqui. Ó, tudo do mesmo tamanho. Beleza? Uma curiosidade, galera, é que essa face aí, olhando para o lado, é justamente para fazer igual essa daqui do mangá, né? Que ele tá olhando para o lado, ó. Por isso que ele tem essa face neutra olhando um pouquinho para o lado, né? Para fazer justamente essa pose do mangá e olha como é que ficou parecido, ó. Ah, moleque, sensacional. Vou falar as questões técnicas aqui e aí eu falo qual o melhor dos 3 até agora, o melhor lançamento, né? Ó, peças de metal de plástico. Plástico é o elmo, essa parte da frente do cinturão e o protetor de punho. O resto é tudo de metal, beleza? Montagem excelente, pintura excelente, né? Tem alguns risquinhos ali de manuseio, mas é ignorável, sabe? O design da armadura é impecável, como eu falei para vocês ali. Agora o design, a única coisa que peca para mim é o design do cabelo, né? Como eu mencionei para vocês, o cabelo ele tá para cima ali, acaba mostrando um pouquinho ali, ó, da nuca dele ali, ó, do pino até. Não tá caído. Se ele tivesse caído, ia perder essa aparência que o cabelo dele tá curto, tá? Então acho que erraram aí no design do cabelo. Bom, a minha peça, né, exclusiva, minha peça, padrão de qualidade ruim, né, que veio uma peça, essa mechazinha aqui veio faltando, né, mas isso aconteceu com a minha peça, tá? Não significa que a sua vai vir assim, né, mas é um risco que a gente corre quando pega uma figura paralela, né, independente de uma das melhores marcas aí paralela que tem no mercado, que é a Great Toys, para você ver que tá até nela, você tá passivo desse erro, tá? Bom, galera, então vamos de nota. Eu vou te dar 2 notas aqui. Uma se a minha figura tivesse vindo completa e outra, né, avaliando essa figura aqui, tá? Se ela tivesse vindo completa, eu daria 9, porque eu vou tirar realmente um ponto do cabelo, que ficou com o molde completamente errado, a parte de trás me incomodou, né? Dentro desse ponto aí vou, né, esse metal aqui da bota, essa parte metálica, né, da bota tá prateado e não azul, né? Não vai incomodar de jeito nenhum, mas está prateado,
difere do restante da armadura, tá? Cara, nota 9 eu daria para essa figura aqui, mas o mais grave mesmo é o cabelo, mas, cara, é uma figura excelente de qualquer forma. São detalhes mínimos aí que é ignorável perante a grandiosidade dessa figura, né? Óbvio que eu vou tirar 2 pontos aí pelo fato de não vir com o cabelinho. Quando vem uma peça faltando, né, que não dá para acabar com a montagem da figura, né, porra, é grave, cara. Eu tiro logo 2 pontos já. Então, para essa figura aqui em específica minha, eu dou nota 7. Com certeza, galera, entre os 3 lançamentos, o Yoga é o melhor, tá? É o melhor no geral. O Seiya tem problema nas faces, que eu não gostei, e tem problema de design de armadura, né? O Shiryu tem problemas graves de design de armadura, mas a face é espetacular. Eu acho que na Red Sculpt o Shiryu ainda ganha, mas na armadura o Yoga ganha. Eu acho que para mim o melhor lançamento até agora é do Yoga. Tá? Vamos ver como é que vai ser o Shun e aguardo ansiosamente para fechar esse set e vai ter todos os reviews aqui no canal, pode deixar, tá? Então é isso, galera, recomendo demais. Eu vou deixar um link aí embaixo para você comprar essa figura aqui, beleza? Figura abaixo de $50, então dá para pegar tranquilo, tá? Vai pelo link aí que o canal tá deixando na descrição do vídeo e nos comentários fixados, tá? Ah, Renan, mas eu não gosto de importar figure, não gosto de pegar nada da AliExpress. Então, só me chamar no Instagram, @dioramasreviews, tá? Que você consegue comprar essa figura aqui comigo, tá? Ou encomendar comigo, beleza? Se tiver um problema desse aí, né, de faltar peça, o canal tem garantia. Você comprando com o canal, você não vai ter, né, não vai precisar se preocupar com taxa. E se vier alguma peça quebrada ou faltando, também o canal tem garantia e te envia a peça que está quebrada ou faltando, tá? Então não vai ter preocupação nenhuma. Só chamar lá no Instagram, beleza? Que eu faço esse item aqui por encomenda. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais um review aí para você. Não se esqueça de comentar, deixar o like. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!